Meus amados irmãos, hoje eu tenho um texto do Antigo Testamento e eu quero sobre ele ressaltar alguns conceitos. Eu digo conceitos porque o Antigo Testamento não nos serve de base doutrinária. Nós só obedecemos regras que estão expostas no Antigo Testamento quando as mesmas estão no Novo Testamento e com contextos para que sirvam de doutrina para a igreja. Todo texto bíblico sem o seu contexto devido é pretexto para se fundamentar heresias. Uma das regras mais fundamentais da hermenêutica é tomar o cuidado de não pegar textos isolados, seja do Antigo ou do Novo Testamento, na expectativa de que fora do contexto em que foram gerados, ou seja, fora da intenção autoral, estabelecer então critérios heréticos, comportamentais, morais e religiosos para a igreja. Eu quero hoje falar sobre os altares. Na verdade, eu estou em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 24 ao versículo 26, quando Moisés acaba de receber a lei do Senhor, o Decálogo. Deca, 10, logos, palavras. As 10 palavras, os 10 mandamentos, os mandamentos do testemunho. É quase que desnecessário, eu quero aqui me apegar no que Maimônides escreveu. Ele chega a admitir a hipótese ou a ideia matemática de que existem pelo menos 613 mandamentos bíblicos, mas todos eles dentro de uma espiral, cujo fulcro são os 10 mandamentos. Após o Senhor entregar os 10 mandamentos a Moisés, ali no versículo de número 24, Deus estabelece critérios para que se pudesse construir um altar. É quase que desnecessário dizermos que na construção, no Sucote, no tabernáculo de Moisés, nós tínhamos alguns altares. Nós temos altares fundamentais dentro do santo lugar, por exemplo, o altar de incenso. Você tem um altar fora do santo lugar, que é no pátio ou no átrio do tabernáculo, que é o altar do holocausto. As regras que eu vou trazer aqui não servem como postulados doutrinários, mas eu posso, a partir desse texto veterotestamentário, do Antigo Testamento, extrair conceitos rituais com os quais Deus, estabelecendo no Antigo Testamento, transmite de forma indireta para qualquer um que se propõe a chegar diante dele. É interessante que os altares, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança, são mobiliários do Sucote, do tabernáculo, destinados apenas à prestação de culto sacerdotal. Ninguém tinha acesso ali. Tanto é fato que os sacerdotes só podiam entrar ali dentro do santo lugar e o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era entenebrecido por fumaças exaladas pelo altar de incenso e por um véu. O Santo Lugar também protegido dos olhares curiosos por um véu, por uma cortina. De modo que o altar do holocausto era o altar que permitia acessibilidade ritualística para toda a comunidade de Israel, bem como as 12 tribos que estavam do lado dos levitas ali, margeando o tabernáculo. Então, o altar do holocausto, derramamento de sangue, que é essa ideia, lugar de sacrifício, foi construído na expectativa de que, assim como os sacerdotes tinham acesso restrito e por causa da estola sacerdotal, da linhagem levítica, só eles podiam ter acesso, aqui esse altar de holocausto ele é público, ele é coletivo, e ele é completo, porque ele abrange as 12 tribos de Israel, não discriminando nenhuma delas. Deus lhes dá a oportunidade de cultuarem ali fora no pátio, assim como tivera dado aos sacerdotes dentro do santo lugar. Mas existem critérios. Se você me perguntar, pastor, o altar bíblico foi construído primeiramente aqui a partir de Êxodo, capítulo 20, entre os anos 1445 a 1447, que são datas prováveis da saída de Israel do Egito, durante as peregrinações dos desertos de Zin, de Sin, de Etão, de Parã, contornando as montanhas de Senir, aqui na península do Sinai, provavelmente próximo do Sinai, é que Deus estabelece esses critérios. Não.
Não, quando você abre, por exemplo, a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 20, você percebe que Noé erige um altar de gratidão a Deus por Deus ter poupado tanto a si como a natureza. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, você vai perceber que nos versículos 7, Abraão edifica um altar em Siquém. No versículo 8, Abraão edifica um altar em Betel. Ali no capítulo 13 de Gênesis e no versículo 18, Abraão vai para os carvalhais de Manre, edifica ali também um altar. É provavelmente ali que as duas aparições do Eterno com relação às promessas e a fixação da aliança é dada a Abraão. Quando você abre, por exemplo, Gênesis capítulo 22, dos versículos 9 em diante, você percebe Isaac indagando ao pai sobre: pai, aqui está o altar, aqui está o fogo, aqui está a lenha, cadê o sacrifício, ou seja, o cordeiro? Abraão responde: Deus para si proverá o cordeiro. Então você vê isso em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9, o altar edificado por Abraão em Moriá. Se você pegar, por exemplo, a Isaac, você vai saber do conflito que Isaac vive com Abimeleque, o rei de Gerar, durante as pastagens nos territórios de Cádiz, de Sur e de Gerar. E no conflito dos poços, o último poço desentulhado, cavado por Isaac, é o poço de Berseba, também ali em Gênesis capítulo 26 e no versículo 24, Isaac cava um poço e por causa da paz decorrente desse poço, ele coloca o nome de Berseba ou Berseba. Você também vê um altar edificado por Jacó. Eu selecionei aqui apenas dois, que são os dois no mesmo lugar. O primeiro altar registrado no texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 28, versículo 18, quando ele foge de seu irmão Esaú, ele tem o sonho da coluna, edifica ali um altar, ele unge uma pedra ali, para ele é Betel, a casa de Deus. Ramacom, o lugar onde Deus se manifesta. Você vê também Deus, a partir do capítulo 31 de Gênesis, dando uma orientação de que Jacó afaste-se de Labão, seu tio, lá em Padã Arã, e faça esse translado de volta. E ele chega em Gênesis capítulo 35, versículo 14, prestes a ter ali o seu encontro fatídico com o seu irmão Esaú, e ele edifica em Betel, novamente, um altar, está em Gênesis capítulo 35, versículo 14. Mas aqui quem manda edificar um altar é Deus. E Deus usa a seguinte frase para Moisés: um altar de terra me farás. Está lá no versículo 24 do capítulo 20 de Shamote, de Êxodo. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O versículo 24, eu quero pontuar aqui algumas questões para você entender. A ideia de mortandade, de sacrifício, de derramamento de sangue, ela reflete ou ela transmite alguns conceitos que o judaísmo esboça melhor essas ideias. O primeiro conceito é o conceito de substituição, por causa do conceito de Corban, que é um conceito que voga a ideia de que na presença de Deus alguém precisa morrer. Então você traz um animal, se você tiver propriedades, um animal mais nobre. Se você não tiver propriedades, uma pomba serve para expiar os seus pecados. O sangue daquele animal sobre o altar, o lugar da morte, do sacrifício, reflete a ideia expiatória e substitutiva. Então, a morte do animal te poupa de morrer na presença de Deus, porque é um sacrifício de Corban. Esse texto, inclusive, foi reinterpretado de forma gentílica, cultural, adaptativa às comunidades em que Paulo pregou o evangelho, como, por exemplo, a comunidade romana, a partir do capítulo 12 de Romanos, e que serve de forma extensiva e aplicativa a todos os que querem se aproximar de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável de Deus. Veja que é uma readaptação neotestamentária do Novo Testamento sobre os propósitos conceituais indicados por Deus a Moisés a partir do capítulo 20 e do versículo 24, cujos objetivos são os mesmos: fazer com que eu apresente um sacrifício, e a ideia do sacrifício neotestamentário é de sacrifício vivo, não de forma substitutiva, porque isso foi cumprido na cruz do Calvário, mas fazer com que as minhas vontades, por amor daquele que me chamou, desfaleça na presença de Deus. A vontade de pecar, está lá em Gálatas capítulo 5, dos versículos 18 ao 23, frutos de carne e frutos do Espírito Santo. Então, vamos sair desse contexto neotestamentário para me extrair aqui algumas lições. Bom, você pega aqui o versículo 25 e Deus diz para Moisés, eu não quero estender aqui nesse conteúdo, diz: se me lavrares um altar de pedras, não o farás de pedra lavradas, pois se sobre ele manejares a ferramenta, profaná-lo-á. Bom, o primeiro critério que Deus... Vamos extrair aqui não postulado doutrinário, não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é extrair, a partir da referência, conceitos exibidos por Deus e que podem ser percebidos através da inferência bíblica. Então, você tem aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, Deus estabelecendo as bases desse altar. Ele usa duas matérias-primas. Veja a palavra, duas matérias-primas. Está passando aqui um helicóptero, não sei se está interferindo no áudio. Duas matérias-primas. A primeira matéria-prima, versículo 24, é terra. Terra ou argila. Isso pode ser interpretado de acordo com a sua tradução bíblica. E a segunda, pedras naturais. Então, qual que é a ideia que Deus quer transmitir através do altar como sendo instrumento de culto? Então, já que o altar é um instrumento de culto, cujas minhas vontades devem desfalecer, aqui nesse conceito, é um conceito substitutivo através da mortandade de um animal. Esse altar é altar de holocausto, altar de sacrifício. É o conceito de Corban, que eu já falei. Na presença de Deus, alguém tem que morrer. Então, a morte do animal apresentado substitui a sua, cobrindo os seus pecados. A diferença do sacrifício destes animais ao sacrifício de Cristo é que este sacrifício aqui, ele é temporal, transitório e passageiro. O sacrifício de Cristo, ele é eterno. Tanto é fato que João interpreta de forma doutrinária isso quando ele vê a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, nós estamos libertos da penitência, das penitenciações do pecado, por causa de Cristo. Nós não estamos livres de pecar, mas libertos da penitência que vai decorrer àqueles que celebram, que praticam e que amam práticas sórdidas. Cristo tem esse poder de retirar sobre mim essa penitência eterna. Mas aqui Deus usa dois elementos, e são elementos naturais: terra e pedra. O que eu aprendo aqui de forma conceitual? Eu aprendo que o meu culto precisa ser natural. O meu culto não pode ser artificial, o meu culto não pode ser superficial e o meu culto não pode ser autômato. Eu preguei essa ministração aqui na nossa igreja domingo e eu exibi aqui o conceito de Charles Grandson Finney. Eu amo Finney. Eu tenho uma confissão de fé um tanto quanto armeniana. Eu não posso negar isso. Então, eu gosto dos resultados obtidos pelo trabalho espiritual que Finney desenvolveu. Mas eu também preciso ser criterioso e levar em consideração o fato de que a obra de Deus, bem como os seus resultados, não pode ser um resultado decorrente de métodos que eu utilizo para fazer com que as pessoas se emocionem na igreja. Então, faz-se necessário o pastor, o sacerdote, o condutor do culto proporcionar um ambiente interessante para que os membros consigam se aproximar de Deus? É claro que faz.
Mas eu preciso considerar o que Ian Bounds disse: os homens estão à procura de melhores métodos e Deus à procura de melhores homens. Então, o culto não pode ser artificial. Eu não posso apresentar um culto aparente. Ele aparenta culto, mas ele não é. Ele tem características de culto, mas ele é antropocêntrico. As músicas são pensadas no homem, não em Deus. A pregação são pensadas nos homens, não em Deus. Então, todas as vezes que eu substituo o propósito do culto pelo propósito subjetivo e secundário, eu transformo o culto em um culto artificial. Você tem que entender que a designação culto do latim é colo colere, que são palavras terminologicamente gregas e latinas, que reflete a ideia de fazer nascer espiritualidade. Um dos radicais hebraicos que gera a palavra adoração é beijo. Tanto é fato que alguns tradutores, quando a mulher beijava os pés de Jesus ali, transmite a ideia de alguém que está adorando, porque a expressão beijo no original é acender fogueira. Ou seja, acender uma chama que você não pode apagar. Por isso que jovens precisam também tomar cuidado com relação a beijo fora do contexto matrimonial. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o meu culto não pode ser nem artificial, nem superficial e nem autônomo. Por que eu falei sobre Charles Grandson Finney? Olha, de cada 10 pessoas que Finney ganhava para Jesus, ele ganhou diretamente 500 mil almas, 9 ficavam firmes por 3 anos. 7 se tornaram missionários, mas porque ele acreditava que o avivamento poderia ser produzido. Inclusive, o que Finney dizia era o seguinte: se você seguir com critérios uma receita para se fazer um alimento, um bolo, uma comida, você vai obter um bom prato. Ele entendia que se podia fazer isso com culto, quando na verdade o próprio Jonathan Edwards, Dr. Mark Lloyd Jones, Edwards século XVII, Mark Lloyd Jones século XIX ali para século XX, eles vogavam de forma muito característica e peremptória que o avivamento é uma obra única e exclusiva de Deus. E os critérios que determinam um verdadeiro arrependimento ou avivamento é arrependimento, mudança de vida, conversão de vida, transformação genuína e, detalhe, prazer. Louco prazer em Deus. Eu quero Deus, eu respiro Deus, eu levanto com Deus, eu acordo com Deus, eu preciso de Deus. Eu não posso colocar Deus para agir na minha vida em ambientes aonde ele não pode ser frequentado. Então, qual é o ambiente que eu posso frequentar? Eu posso frequentar o prazer? Pode. Eu posso assistir um cinema? Pode. Você pode assistir uma série televisiva? Pode. Desde que Jesus possa ser o convidado a estar contigo nesse ambiente. Se esse ambiente frequentado por ti satisfaz a sua carnalidade e Jesus não pode sentar-se contigo nesse ambiente, no cinema, na sala, com a tua namorada, com a tua esposa, então esse ambiente é promíscuo e ele reflete uma ideia carnal da sua natureza religiosa. Então o culto não pode ser artificial, o culto não pode ser superficial, um culto raso. Olha, eu gosto muito do que diz Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas do seu vestido encheu os templos. A base do limiar se movia à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está vogando? Ele está vogando que com o estilo de vida que ele vive, ele não pode sobreviver diante de Deus.
E um dos sintomas mais proeminentes deste avivamento na vida do profeta Isaías é reconhecer a sua miserabilidade, apresentando um culto natural. Então, a minha naturalidade existencial revela, diante do que eu estou vendo, que eu não tenho condições éticas, morais, religiosas e espirituais para me manter vivo diante de tamanha santidade. A naturalidade de Isaías é o seguinte: eu sou fofoqueiro. Agora veja quem foi Isaías, a mente mais brilhante do Antigo Testamento. O hebraico tem quase 8.000 expressões diferentes. Isaías domina no seu texto 2.180 expressões. O livro dos Salmos tem Davi, Asaf, Etã, Emã, Moisés, Salomão, os filhos de Coré, escrevendo livros, e tem 2.150 expressões diferentes, mesmo com todo esse conteúdo autoral. Aqui não, Isaías tem 2.100. É um homem inteligente, profetiza durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. 70% do seu texto profético, poético, reflete a figura de Cristo. Mas o que Isaías está dizendo? As minhas competências não são capazes de suplantar a minha miserabilidade. Então, diante de Deus, o que ele precisa ser? Natural. Eu vou morrer. E olha o que diz o texto. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ele consegue discernir a voz do Senhor. Até então ele ouviu uma voz que clamava, porque o pecado suplanta a capacidade que eu tenho de discernir o que Deus está falando. Aí ele disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: ei, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra do encontro em Sicar, 812 metros de distância, próximo dos montes Ebal e Gerizim, aonde hoje tem a cidade de Nablus, antigamente era Samaria? Jesus e a samaritana ao meio-dia, Jesus pede água, ela não vai dar porque ele é judeu. Há uma rixa religiosa e cultural já a partir dos dias de Esdras e Neemias, em 445 a.C. Aí Jesus disse assim: se tu soubesse quem te pede água, tu é que me pediria água e eu te daria, e nunca mais teria sede. Ela disse assim: como que tu pegas água? O poço é fundo, são 45 metros de profundidade, e tu não tem nem vasilha. Aí Jesus vai e fala para ela: vai lá e chama seu marido que eu te dou essa água. Ela disse: eu não tenho um marido. Jesus disse: disseste bem, já tiveste 5, que tu tem agora não é teu. Ela disse: vejo que tu és um profeta. Aí ele disse: já que tu és um profeta, me responde, se adora aqui ou se adora lá? Ele disse: nem aqui, nem lá. Vai chegar um tempo, já chegou, que o Pai procurarão os verdadeiros adoradores. Que tipo de culto essa mulher exibe para Jesus e ela é transformada? O culto natural. Ela disse: de fato eu sou prostituta, de fato eu sou meretriz, vejo que tu és profeta. O culto natural, quando você apresenta ele, que não é artificial, que não é autômaco, que é a terceira característica, eu não quero aqui estender muito, então vou empolgar. O culto que não é autômaco, o culto que não é superficial, o culto que não é artificial, são aqueles cultos cujo o principal ingrediente dele é a confissão de pecados. É a confissão. Gente, o conceito de Corban no altar do sacrifício reflete a ideia neotestamentária trazido pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Estou até suando aqui, fazendo um elo escriturístico de forma sinonímica, são semelhantes. O ritual é diferente, mas o conceito é o mesmo. Eu preciso morrer por causa do pecado. No Antigo Testamento se morre um animal. No Novo Testamento sacrifico a mim mesmo por amor daquele que me criou. Por que não pode ser autômico? Eu gosto, inclusive, há uma discussão muito grande entre calvinistas e arminianos com relação ao livre-arbítrio, mas eu gosto das árvores do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha que ser colocada no Éden mesmo, porque senão Deus faria de nós pessoas autômocas, e Deus não quer fazer de nós pessoas autômocas. Deus quer homens
autônomos. Em todo o processo de voluntariedade aqui no recolhimento de ofertas e no sacrifício do culto, o primeiro critério é voluntariedade e disposição emocional. Todo homem que se mover integralmente, está aqui em todo o Pentateuco, está no Novo Testamento, você precisa manifestar-se voluntariamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, a oportunidade que Deus me dá de abandonar a atmosfera autônoma de robôs para uma atmosfera autônoma, dando a mim, no caso a Adão, agora eu sou tendenciado pelos meus pecados, a opção de escolher. A opção de escolher, porque Deus, quando me liberta, e me liberta verdadeiramente, Ele me liberta inclusive dele mesmo, porque Ele não me obriga a estar com Ele. Eu preciso manifestar vontades voluntariosas em expressar minha gratidão a Deus. Então anota aí, eu não vou estender mais, o culto não pode ser artificial, tem que ser natural, é terra ou pedra. Não pode ser artificial, superficial, nem autômico. Pastor, dá uma segunda característica, tem que ser original. Tem que ser original. Por que tem que ser original? Quando Deus fala assim, Moisés, olha, tu escolhes aí pedras. Agora, preste atenção. As pedras precisam ser naturais. Então, Deus está refletindo, transmitindo a ideia de originalidade. Não adianta você transmitir a Deus através da sua oferta, uma oferta que não represente o seu estilo de vida. Por isso que eu acredito, inclusive eu vou falar aqui sobre oferta um pouco, eu acredito caracteristicamente que todo indivíduo que traz qualquer oferta na igreja, que não especifique de forma direta uma exibição sacrificial, não é oferta, é esmola. A oferta precisa corresponder com o estilo de vida e com o poder financeiro do indivíduo que oferta. É por isso que aquela viúva que trouxe leptons, que são moedas de menor valor, algumas traduções colocam quadrante, que é 1 centavo dividido por 4, quadrante é a ideia de 4, meio centavo ela colocou ali, e ela colocou mais do que quem colocou grandes somatórios. É por isso que na hora daquela oferta, Jesus reconhece de forma sistemática de que a maior oferta não foi trazida por quem deu grande somatória de dinheiro. Porque não é o valor do dinheiro que determina a profundidade da oferta. A oferta não é determinada pela sobra e nem pelo lucro. A oferta é determinada pelo sacrifício. Tem gente que dá 1 milhão de oferta na igreja e essa oferta representa, no seu estilo de vida, uma esmola. E tem gente que dá 12, 15, 13, 14, 10 centavos na igreja e aquilo representa muito mais do que o sacrifício do bolso, mas o sacrifício da vida. Porque quem determina de forma característica o valor da oferta não é o valor monetário, é o valor existencial. Quanto te custa para apresentar a Deus o que tu estás apresentando? Então, Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, o culto precisa... Deu uma saída aqui, mas vou voltar. O culto precisa ser original. Por quê? Por quê, Senhor? Por que tem que ser original? Por que eu não posso colocar as minhas mãos nas pedras para fazer com que as pedras se adaptem ao altar que eu estou construindo? Deus olha para Moisés, eu estou parafraseando, o altar é para exibir a sua preferência, Moisés, ou para exibir ou para construir um lugar de holocausto? Estou suando aqui. O altar é para quem, Moisés? O altar é para você ou o altar é para mim? O altar é para o Senhor. Então, quem determina os requisitos conceituais dessa construção sou eu. O altar é para mim, não é para ti. Então, o culto não pode exibir a sua preferência, Moisés. Sabe por quê? Porque, veja bem, se ele encontra uma pedra que é bonita, boleada, redonda, ela não tem estrutura nem para servir de base, porque as outras pedras não se sustentam nela. E ela não tem estrutura nem para ser colocada em cima, porque ela não se sustenta em cima de ninguém. Ela fica rolando e machucando o altar, igual alguns tipos de
cristãos que nós temos atualmente. Se ela fica embaixo, ela não tem competência para sustentar toda a estrutura que vai em cima, porque ela é bulhada, ela é redonda. Então se coloca nela e as pessoas que são depositadas em cima dela, as pedras, elas caem. E quando cai, o altar não é erigido. Se o altar não é erigido, o holocausto não é apresentado. Deus não se manifesta. Veja que existem conceitos aqui que um pregador que prega de forma mais eloquente pode caminhar aqui nisso aqui de forma muito fácil. Então Deus diz para Moisés: o meu altar não é o lugar de você exibir a sua preferência. Não são as pedras que te agradam com os olhos. São as pedras que consubstanciam, ligam intimamente umas às outras e que foram desenvolvidas sobre o mais profundo e sólido conceito da originalidade. Não é o lugar de você celebrar a sua diferença, as suas preferências, porque talvez a pedra que você preferencia não seja a pedra apta para suportar peso ou para ficar por cima. Segunda característica, ô Moisés, não coloque a sua mão para esculpir pedra, não. Por quê, Senhor? Porque o altar não é lugar de você exibir a sua arte. Olha, queridos, eu me pego, eu venho estudando as Escrituras há muito tempo, Eu não estudo tanto quanto deveria. Eu me considero alguém que abandonou até os propósitos de Deus com relação ao exame da Escritura. Era para saber muito mais. Mas eu temo, quando eu estou trazendo mensagem na igreja ou em qualquer lugar, que eu transmita à igreja que está me escutando uma ideia artística. Por exemplo, com relação aos números, com relação à matemática, à geografia bíblica, às peregrinações, tanto aqui dos filhos de Israel, um conceito ali dos livros proféticos que eu tenho me esmerado no assunto. Então, eu tenho medo de que, porque eu vou trocar em miúdos. O culto não é lugar de exibir minha arte. Deus disse para Moisés: Moisés, deixa eu parafrasear, eu não quero que você pregue sobre a palavra, eu quero que você pregue a palavra. É a capacidade que o pregador tem de conectar a palavra ao público que está escutando. Ao público, eu me lembro do grande dramaturgo George Hitterfield, ele pregando sobre uma galé, sobre um navio em alto mar, sobre uma grande tempestade, indo praticamente a pique. E ele pregava de forma tão dramaturga, ele tinha 1,60 m de altura, tinha asma, mas sua voz se escutava a 1 quilômetro, pelo poder de Deus, e as pessoas seguravam uma nas outras, de tanto que eram ligadas de forma característica aquele sermão, dizendo: segura, pega a boia, pula no mar. Ele relacionando alguém sem Deus como um barco à deriva, e as pessoas começavam a chorar e gritar. Lembra do que ocorreu com Jonathan Edwards? As pessoas se agarravam na coluna, no sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Eu sei que essas pessoas transmitiam uma certa arte, e essa arte deve ser interessante e deve ser buscada por nós, mas o culto não é o lugar de expressar essa arte. O culto é o lugar de expressar a grandeza e a glória de Deus. Você quer saber mais? Moisés, não coloque a mão, não. Eu vou terminar o vídeo, vai apagando isso aqui, deixa eu conferir aqui esse cabo. Olha aqui, ó, Moisés, deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Fala, Senhor. O culto não é lugar de você expressar a sua manipulação. Não. Você não vai esculpir pedra. Eu não quero um altar bonito, eu quero um altar que funcione. Eu não quero um altar esteticamente agradável. Eu quero que você procure pedras que se encaixem, que sejam originais e naturais. É claro que você não vai fazer nada feio, mas o altar não é lugar de você exibir sua preferência, de exibir a sua arte e nem manifestar a manipulação. Eu não posso manipular o auditório com textos fora do contexto para obter resultados específicos e satanicamente elaborados. Eu preciso cumprir com os propósitos de Deus. Em último lugar, eu termino. Ele disse: Moisés, preste atenção. Está aqui, ó. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. O culto
O culto. Gente, ó, presta atenção aqui, ó. Gente, você sabe o peso? Você sabe o peso de uma veste sacerdotal? Olha, tem uma roupa para se cobrir vergonha, um manto. Depois você tem uma veste que vai até o cotovelo, até lá embaixo, até aqui, ó, abaixo do joelho. Aí você tem uma estola. Na estola você tem uma éfode com 12 pedras. Uma ombreira aqui com pedras de ônix. Alguns traduzem como jato. A roupa é pesada. É difícil vir um vento oriental para poder fazer levantar aquelas vestes. Mas o altar tinha que ser alto, porque é a ideia de altar. Altar é uma manifestação vertical, não é horizontal. Isso aqui também dava para você explorar isso. O altar, uma igreja que funcione como um altar de Deus, não é aquela que cumpre requisitos horizontais, as pessoas, mas que cumpre requisitos verticais. Então é alto, você tem que subir, não faça escada. Por que ele diz não faça escada? Seja criterioso. Eu coloquei aqui, o culto precisa ter critérios. E os critérios exibidos por Deus aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 26, é exatamente para eliminar qualquer tipo de disposição vergonhosa. Eu coloquei aqui, de exibir promiscuidade, promiscuição, sensualidade. Então, Moisés precisava estabelecer critérios, faça uma rampa. Porque vai que você se acidenta subindo ao meu altar e a sua vergonha é exposta. Ou seja, as suas partes íntimas são expostas no cumprimento do ofício. Olha, queridos, o estilo de vida que Deus exige que nós tomemos é de santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Não dá para exibir estética superficial, artificial, qualquer estilo de culto. Aqui, ó, é um texto do Antigo Testamento. Eu estou fazendo disso doutrina? Não. Eu estou extraindo os conceitos com os quais, ao falar a Moisés as referências, Deus deixou subentendido na inferência. Com o objetivo de que tirar de mim qualquer tipo de culto que seja artificial, superficial, autômico, a minha arte, a minha manipulação, a minha promiscuição, a minha sensualidade e a minha safadeza. Culto não é lugar de exibir vestes. Culto não é lugar de se exibir em tosquiados, frisados, em pendências que refletem a ideia da transitoriedade. Essas coisas passam, são subjetivas e passageiras. Culto é o lugar de se exibir coisas que são naturais, originais e que são santas. Faça aí de terra e de pedra, natural e original. Quando tu fores prestar o culto, não construa degraus. Por quê? Porque você sobe, pode cair e revela a sua vergonha. O culto tem que ser santo. 3 coisas. O culto tem que ser natural, original e santo. Estou suado. Que Deus te abençoe. Se você conseguiu assistir esse conteúdo até aqui, você é crente, assine aí o canal e ative as notificações para receber os nossos periódicos. Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus.